Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos continuar então, o nosso estudo, finalizando. Temos 7 vídeos de finalização, então, temos bastante conteúdo aí pela frente. Então, o estudo 2 vai falar sobre o caráter de Edom na história. Edom histórico. Nesse estudo trataremos da história de Edom como povo ou nação, como começa e se desenvolve física, figurativamente, conforme descrito nas escrituras e na história. Esaú, depois chamado Edom, fundou a nação do mesmo nome, Edom, ocupando as terras do Monte Seir, que eram habitadas pelos Horeus, conforme Gênesis 14:6. Os Horeus eram uma casta de sacerdotes, regentes do povo heveu, devotos do deus egípcio Horus. A ocupação foi bem no início da história dos Edomitas, com seu patriarca Esaú ainda vivo. E quando este povo tinha apenas 400 homens, conforme Gênesis 32:3, ocasião em que Jacó envia alguns dos seus a Esaú, que já habitava a região de Seir por volta de 1800 a.C. A ocupação teria começado pacificamente como fusão de tribos, quando Esaú se casou com Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, que era sacerdote e regente heveu, Gênesis 36:2. Mas depois se tornou agressiva, porquanto em Deuteronômio lemos: outrora os Horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Deuteronômio 2:12. Quando o povo de Israel voltava do exílio no Egito, os edomitas lhe negaram passagem. Isso está no livro de Números 20, 14 ao 21. Depois, enquanto existiram como reinos, estiveram em constante conflito. Durante suas guerras de conquistas por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi capturou Edom, que havia se aliado aos 5 reinos vizinhos contra Israel. Ergueu lá uma guarnição e a transformou em estado vassalo. 1 Crônicas 18, 12 e 13. Mais tarde, o rei Salomão desenvolveu o porto de Asion-Gaber, ou Ezion-Geber, próximo de Elate, no Golfo de Acaba. 1 Reis 9, 26 e 28. Haddad, membro da família real edomita, opôs-se a Salomão e estabeleceu um governo em exílio no Egito. 1 Reis 11, 14 e 17. Mas o domínio judeu perdurou até o reinado de Josafá, que mantinha um governador em Edom. 1 Reis 22, 47 e 48. Edom libertou-se de Judá em 845 a.C., rebelando contra o rei Jeorão, filho de Josafá. 2 Reis 8, 20 e 22, 2 Crônicas 21, 8 ao 10, 16, 17 e Amós 1, 6. O rei Amazias de Judá recapturou parcialmente Edom entre 790 e 770 a.C., 2 Reis 14, 7. Tá? Então, isso são questões históricas aqui relatadas na Bíblia. O rei Uzias de Judá recapturou o porto de Asion-Gaber, 2 Reis 14, 21 e 22, mas Arã, Síria, mais tarde o tomou, 2 Reis 16, 5 e 6. Depois que os edomitas se revoltaram e atacaram Judá outra vez, durante o reinado do rei Acaz de Judá, 2 Reis 28, 17. Quando os babilônios atacaram Judá pela terceira vez em 586 a.C., os edomitas se aliaram e os seguiram na matança e no saque. Salmo 137, 7, Jeremias 49, 7 ao 22, Ezequiel 25, 12 ao 14, 35, 1 ao 15 e Zacarias 1, 15. E depois foram ocupando terras ao sul. Este é um dos eventos a que estaria se referindo o profeta em Obadias 1, do 10 ao 14, ou como profecia ou como acusação histórica, o que leva alguns a datarem Obadias como contemporâneo de Ezequias. Outro evento como acusação histórica foi um ataque anterior durante o reinado de Jeorão, descrito no item 4 acima, o que situaria o profeta como o mais antigo dos profetas menores.
Edom foi conquistada em 582 a.C. por Nabucodonosor quando este atacou Amon, Moabe e Egito. Logo depois, os árabes nabateus ocuparam Petra, ex-capital de Edom, e expulsaram o restante dos edomitas para o sul de Judá, onde se fixaram na região que, em grego, se chama Idumeia. Após o retorno do cativeiro na Babilônia, sacerdotes judeus passaram a governar a Judéia sob o Império Persa. Depois a Pérsia, e ambas regiões foram conquistadas por Alexandre, estas em 332 a.C. Em 167 a.C., a revolta macabeia contra o rei Antíoco IV do Império Seleucida, sucedâneo do Império de Alexandre, com sede na Síria, deu origem à dinastia Hasmoneia. Tudo isso a gente já viu, né? Já vimos nos vídeos anteriores. Que governou semi-autonomamente a região da Judéia de 140 a 116 a.C. A partir de 110 a.C., com o Império Seleucida se desintegrando e o romano em ascensão, essa dinastia se tornou independente e foi expandindo seus domínios para as regiões da Galileia, Itureia, Pérea, Samaria e Idumeia. 1 Macabeus 4:29, 5:65. O rei sacerdote Asmoneu João Hircano, tendo conquistado a Idumeia, forçou os edomitas a se converterem ao judaísmo, borrando a distinção entre os dois povos, edomeu e judeu. Isso aqui é muito importante, irmãos, tá? Essa questão de transformar os idumeus, né, colocando a fé deles, né, a conversão para o judaísmo, foi uma pedra de tropeço para futuramente aí o povo judeu, tá? Os sucessores de João Hircano, Hircano II e Aristóbulo II, se tornaram peões numa guerra por procuração entre Júlio César e Pompeu, depois envolvendo os partos. As mortes de Pompeu e de César em 48 e 44 a.C., as guerras civis que a seguiram em Roma relaxaram temporariamente o progressivo domínio romano sobre a região, permitindo uma breve retomada do mando asmoneu com o apoio do Império Parto, sucedâneo do persa, que Roma nunca derrotou. Antipater, Idumeu, pai de Herodes o Grande e assessor de Hircano II, insuflou-o a buscar ajuda externa para rebelar-se contra o irmão Aristóbulo II. A curta independência apoiada pelos partos seria logo esmagada por Otaviano e Marco Antônio, quem persuadiu o Senado romano a nomear Herodes o Grande como rei dos judeus, depois de Herodes ter ajudado Roma a sufocar outra revolta na Galileia. Com a ajuda militar romana, em 37 a.C., Herodes ataca e captura Jerusalém. Marco Antônio daí manda executar o rei Antígono, filho de Aristóbulo II, e instala em seu lugar Herodes, tornando o estado asmoneu uma província de Roma. Herodes se vê obrigado a casar-se com uma princesa asmoneia, Mariamne, para legitimar seu reinado, mas logo conspira para assassiná-la. Depois, seus dois filhos e o último homem da família asmoneia, o sacerdote Aristóbulo III, afogado em seu palácio em Jericó, em 36 a.C., marcando o fim da dinastia asmoneia. Após a morte sacrificial de Jesus Cristo, né, e Yahushua, alguns idumeus se juntaram aos judeus contra o cerco romano de 68 a 70 d.C., enquanto outros ali lutaram contra os judeus. A destruição de Jerusalém resultou na diáspora, com prisioneiros enviados como escravos para outras províncias. Sobreviventes que se revoltaram sob a liderança de Bar Kokhba foram definitivamente derrotados pelo Império Adriano em 135 d.C., a partir do que os edomitas deixaram de existir explicitamente como nação.
A estratégia romana para a supressão definitiva dessa rebeldia incluiu a tentativa de se apagar vestígios de ambas nações, anexando parte da Idumeia e as regiões de Samaria e Galileia, a província de Iudaea, que passou a ser chamada de Palestina após 135 d.C., e regiões da Idumeia e Seir, né, que é o antigo reino de Edom, a província de Arabi-Petraea, estando a região de Seir já sob o governo nabateu. Reinos anexados ao Império Romano tinham certa autonomia se não se rebelassem, né? Apesar da grande maioria dos estudos bíblicos sobre Edom sugerirem que os edomitas teriam, após a diáspora, simplesmente desaparecido da história, não há base bíblica consistente nem histórica para tal conclusão. Alternativamente, assim como não desapareceriam os judeus, conforme amplamente profetizado, inclusive a respeito de ambos, Edom e Israel, como inicialmente revelado através de Rebeca, em Gênesis 21, 23, né, que haveriam duas nações que guerreariam sempre, né. Também Edom perdura, se não em genealogia documentada ou nação explícita, ao menos como tipo figurativo de gente, como modelo de nação, até pelo menos a segunda vinda de Cristo, como procuramos atualmente mostrar nesses estudos. Os edomitas teriam sido forçados a se misturar ao povo judeu por decisão política do rei sacerdote judeu João Hircano em 110 a.C. A decisão ocorreu depois do sucesso da revolta contra o decadente domínio seleucida, iniciada pelo sacerdote Matatias, né, que no caso seria avô de João Hircano, e seus filhos, um dos quais Simão, violou a lei mosaica sobre separação e das funções régia e sacerdotal em Israel. Deuteronômio 17, 9 e 18 e 2 Samuel 7 e 16, ao fundar a dinastia Asmoneia. Tá? Então, aquilo que era para ser os sacerdotes, né, levitas, né, tinham que ser assim, eles simplesmente destinaram sacerdotes a seu bel prazer e, quando não, se denominaram também, né, como sacerdotes, né. Porém, esta decisão política, que pode ter parecido a João Hircano como solução final para o problema edomeu, permanente conflito entre edomeus e judeus, após a diáspora teria funcionado para camuflar o remanescente edomeu entre os sobreviventes judeus. Eu não sei se vocês já conseguem pegar aqui um fio da meada, né, irmãos? A interpretação acima é coerente com a história das revoltas que causaram a diáspora e com a história do povo judeu após a diáspora, e é consistente com a interpretação do alcance temporal máximo para a revelação a Rebeca em Gênesis 25, 23, analisada no estudo 1, requerida para coerência com as demais profecias bíblicas sobre Edom, a começar pela profecia na bênção de Isaac em Gênesis 27, né? Depois nós vamos ler abaixo. Em vista das profecias para Israel no fim dos tempos. Isto procuraremos esclarecer no decorrer desses estudos. Então, em Gênesis 27, do 38 ao 40, e disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Nota: dominar o que ou a quem? Perambular por onde? Afligir-se com o que ou com quem, irmãos? As construções gramaticais nas traduções não esclarecem o primeiro sentido, né? Mas para o segundo, o contexto indica perambular com a força das armas pelos lugares mais férteis ou ricos da terra. Quanto ao terceiro, indica afligir-se com Jacó quando este pender para sua natureza carnal, desonrando sua bênção, abusando do senhorio sobre Esaú e se comportando como ele. Até onde vai Edom?
É uma pergunta, né? Até onde vai? Dentre as várias traduções da Bíblia pesquisadas para esse estudo, ele coloca aí, né? Todas, exceto a Almeida Corrigida Fiel e a King James, vertem um trecho da bênção de Esaú com sentido oposto ao citado acima, que diz que é longe das gorduras da terra ou no lugar de nas gorduras da terra. Então, todas as demais traduções põem que ele habitaria nas gorduras da terra e somente essas duas versões põem longe das gorduras da terra. Esta discrepância ou contradição entre versões pode confundir a interpretação do significado original da profecia, especialmente com respeito a identificarmos até onde ela pode ou estaria sendo cumprida, com possíveis sobreviventes da diáspora, por exemplo. As traduções usadas com preferência autoritativa nesta série, Almeida Corrigida Fiel e King James, foram escolhidas com base em outro estudo anterior sobre fidelidade das traduções disponíveis. No estudo 1, vimos que o nome Edom, que significa vermelho ou rosado, como nasce Esaú, é derivado da raiz hebraica Adam, né? Adam, da mesma raiz da qual derivam as palavras guisado, né? Lentilhas vermelhas, campo, seu habitat, e sangue, sua natureza carnal. Que interessante isso, né, irmãos? Olha tudo isso, ó. Vou ler de novo. No estudo 1, vimos que o nome Edom, que significa vermelho ou rosado, como nasce Esaú, é derivado da raiz hebraica Adam, né? Ou Adom, mesma raiz da qual derivam as palavras guisado, lentilhas vermelhas, né? Campo, que é o seu habitat, e sangue, sua natureza carnal. Palavra essa que deu origem ao nome Adão. Vimos também que a história de Adão estaria ligada de Esaú e Jacó por um dos simbolismos da revelação a Rebeca, em Gênesis 25, 23, e também pelo simbolismo do nome Jacó, escolhido pelo gesto do calcanhar. Interessante, né? Que ele não fala explicitamente que ele crê nessa descendência da serpente, né? O autor. Mas ele dá muito a entender aqui, né? Porque Rebeca teve gêmeos, Eva teve gêmeos, 2 nações no ventre de Rebeca e 2 nações no ventre de Eva, né? Então ele não diz explicitamente, mas ele sugestiona, né, irmãos? A história de Adão e sua descendência após a queda, Gênesis 3, passa pelo dilúvio e pelo sacrifício vicário de Cristo, e só termina com um novo céu e nova terra no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21:1. A história de Israel e Edom personifica uma luta permanente que decorre dessa queda, figurativamente entre nações e no interior de cada um de nós, como entendemos até aqui. Mas ainda restam questões. Algumas questões para refletir. Permanente essa luta, até quando? Na figuração que Edom representa, o que muda com o advento da igreja, ou com o evangelho de Cristo, ou com a dispensação da graça? Né? Podemos entender aqui, né, também que são autores cristãos que estão falando aqui, tá, irmãos? A descendência de Esaú é descrita no capítulo 36 de Gênesis, onde destacamos: estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes, e ele é Edom. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Nota, esta palavra traz consigo a noção de tudo que se impõe, essa toledote, né, descendência, ele está falando sobre esta palavra, toledote, tá? Que quer dizer descendência, origem, genes, genealogia, gerações. Então, ela traz consigo a noção de tudo que se impõe à vida de uma pessoa e a de seus descendentes. Vejam bem, as Sagradas Escrituras é um livro de toledote, de gerações. Tá? Não podemos negar isso. No plural, é usada para indicar a marcha cronológica da história do homem. O que Deus está querendo dizer, repetindo ali 5 vezes que Esaú é Edom, ou pai dele, né?
Então aqui, ó, 5 vezes ele dá as referências aí. Em 36:1, ele diz, né? Esaú, que é Edom. Gênesis 36:8-9, também, Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis 36:19, ele, né, Esaú é Edom. Gênesis 36:43, Esaú, pai de Edom, né? Então ele faz esse questionamento, o que Deus está querendo dizer com isso? O nome Edom ocorre 11 vezes nesse capítulo de Gênesis 36. Prestem atenção, muito interessante isso. Em cujo primeiro versículo, a palavra gerações, que é Toledot, ocorre pela 11ª vez na Bíblia. Nos versículos 40 a 43 são nomeados 11 príncipes descendentes diretos de Esaú. Isso também é significativo? Ele pergunta, né? Simbolismo. Considerando o princípio hermenêutico de que nas escrituras sagradas as repetições costumam conotar importância ou atenção especial, vamos prosseguir. Na Bíblia, 11 é um número associado à incompletude, insuficiência ou falha. Ver Êxodo 20, 30 ao 17, Atos 1 ao 26. Irmãos, vocês vejam em casa, tá? Para não ficar tão gigantesco, né, esses vídeos. No livro de Êxodo, por exemplo, nos 10 mandamentos, ordens proibitivas ocorrem 11 vezes, e os mandamentos demonstram implicitamente ao homem que está fora do seu alcance reconciliar-se com Deus em vida eterna por obediência estrita enquanto na carne, né? Então, somente carne, né? Nós não conseguimos alcançar este nível de obediência, né? No livro de Gênesis 36, o nome Edom ocorre 11 vezes na descrição das suas gerações. Sua descendência viria cumprir com 11 príncipes como nação, papel contrário ao que Deus queria para o seu povo e de algoz deste. As 11 ocorrências ali em dobro, né, sinalizam insuficiência e falha nesse papel, tal como no papel de Adão para a descendência humana com a sua queda em relação aos 10 mandamentos. Portanto, outra relação simbólica entre Edom e Adão está associada a falhas finais definitivas. Outra relação simbólica importante está entre Edom e Israel, também é assinalada por numeral. Sabemos que a área em que cada nação ocupa, a quantidade delas e às vezes também o nome, estão em constante mudança, devido à evolução das linguagens, culturas, aos movimentos migratórios, demográficos e às guerras. A palavra de Deus, sendo eterna e inerrante, irá então se referir a comunidades de nações através do tempo de alguma forma alegórica. Por exemplo, em Isaías 34, 1 ao 6 diz assim, abre aspas, todas as nações, fecha aspas, que se oporão a Cristo em Armagedon e a possam chamadas de Edom, seu intenso e permanente ódio contra o povo escolhido como modelo ou alegoria. Jim Crowley, autor de referência, né, sugere que uma alegoria geral para todas as nações é o uso de 70 nomes, via de regra de descendentes ou do número destes. Exemplos incluem os descendentes de Noé, Gênesis 10, que dão origem a todas as nações pós-dilúvio. Depois da rebelião de Nimrod e os da casa de Jacó, que a convite de José, migraram para o Egito, império que representava o poder mundial no período pré-babilônico. Deuteronômio 10, 20 e 22. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás, e pelo teu nome, seu nome jurarás. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Sinalizando esta passagem, nesse sentido alegórico, que o Senhor escolheu o seu povo dentre todas as nações, e que, se a apostasia for recorrente num segundo cativeiro, ele o espalhará entre elas, até o tempo do arrependimento, como profetizado adiante. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 33. Quanto à casa de Esaú, a sua linhagem e a sua indicada importância no plano de Deus para a humanidade, Esaú é Edom. Gênesis 36, lista.
excluídos nomes de mulheres, cidades, nações e masculinos repetidos, exatos 70 nomes. Portanto, uma possível alegoria profética de que os remanescentes de Edom, camuflados entre os judeus durante o fugaz domínio asmoneu, vou ler de novo. O remanescente de Edom, camuflados entre os judeus durante o fugaz domínio asmoneu, junto com estes na diáspora, também foram espalhados entre todas as nações, até o tempo do arrependimento. Entenderam isso, irmãos? Tá? Então, aí ele deixa algumas questões para refletir. Até o próximo vídeo. Amém.